João capítulo 4, versículo 12 diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Diga comigo assim, Galileia. A Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha que coisa linda, olha que palavra tremenda. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Versículo 18: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Diga comigo assim, pescadores. Então, Jesus lhes disse: sigam-me e eu. Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Não são vocês que vão se transformar em pescadores de homens. Não é uma autotransformação. É através da convivência, do relacionamento comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Versículo 21, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente o barco e o pai. Eles deixaram imediatamente o barco e o pai o seguiram. Amém, gente? Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema, pescadores de homens. Mas eu quero que você entenda algumas coisas e o contexto desses versículos que eu li. Porque quando você lê o texto e diz assim: Jesus estava na beira do mar da Galileia e chamou os pescadores para ser seus seguidores. Às vezes você não entende nada. O que isso significa? Jesus chamando gente simples. Só, queridos, o fato de Jesus estar na Galileia, buscando naquele lugar as pessoas que iam seguir ele, que iam fazer parte do seu ministério. Quando você entende o que era a Galileia, quando você... muda todo o sentido. Olha só, entenda uma coisa. É interessante quando a gente observa que o Senhor Jesus iniciou o seu trabalho ministerial nessa região chamada Galileia. Todo mundo aqui sabe que Jesus nasceu em Israel. Amém? Quem diz amém? Na época de Cristo, a nação dele estava dividida em territórios. A nação estava dividida em territórios. Então, a parte sul de Israel ficava na época de Cristo. Amém? Quem está compreendendo aí? Na época de Cristo, a parte sul era chamado de o território da Judéia. E era nesse lugar, presta atenção, era nesse lugar chamado Judéia que estava o centro religioso do país. Era ali na Judéia, na parte sul de Israel, da época de Jesus Cristo, que estava o templo. Era ali também que era onde os judeus do mundo inteiro, e aqueles também que não eram judeus, mas adoravam a Deus, era para aquela região da Judéia, ali do templo, onde eles iam adorar. É ali que estavam os grupos religiosos. Era ali onde tinham os escribas, os fariseus. Era naquele lugar.
Então assim, o que a gente começa a entender aqui? Se Jesus tinha que começar procurando as pessoas para fazerem parte do ministério dele, para caminharem com ele, para cumprirem a missão que ele tinha para esse mundo, o lugar mais óbvio aonde Jesus deveria procurar essas pessoas, onde era, gente? Na Judeia. Olha só, na época de Jesus Cristo, o país onde Jesus nasceu foi Israel. E esse país era dividido por territórios. A parte norte do país era a Galileia. A parte sul do país era a Judéia. E na Judéia era o centro religioso do país. Era ali na Judéia que estava o templo. Era ali que estavam os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, os grupos religiosos. E Jesus era um religioso. Então o óbvio, se ele vai começar um movimento religioso, onde era que ele deveria procurar os seus primeiros seguidores? Na Judéia. É aqui que eu vou encontrar gente capacitado. É aqui na Judéia que eu vou encontrar gente que conhece a lei. É aqui na Judéia que eu vou encontrar quem sabe. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jesus, ele não vai onde as pessoas mais sabem. Jesus começa o ministério dele na região norte do país, na Galileia. Especialmente na cidade de Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. E os galileus, eles tinham costumes diferentes dos judeus da parte sul. Os judeus da parte norte eram mais simples. A forma como eles, as práticas religiosas dos judeus da Galileia eram mais simples do que as práticas dos judeus da Judéia. Mas Jesus vai naquele lugar. E olha só, para vocês terem uma ideia, um fariseu, quando ele queria xingar alguém, ele chamava assim: tu é galileu, é? Galileu era uma espécie de xingamento. E eles não acreditavam que daquela região da Galileia poderia surgir algum profeta, daquela região poderia sair alguma coisa boa. Só, queridos, que deixa eu falar aqui o que acontece, como que Jesus trabalha. Olha só, Jesus, ele não foi buscar pessoas para formar o seu time no meio de gente que sabia muito. Jesus não precisa de gente que sabe muito. Jesus precisa de gente que tem disponibilidade para aprender. Se Jesus tivesse ido lá na Judéia procurar no meio daqueles religiosos, provavelmente ele não encontraria ninguém disponível para ele. Mas ele vai procurar onde? Na Galileia. Na Galileia o que era? Gente simples, gente de práticas religiosas simples, muita gente analfabeto. Mas sabe isso? O fato de Jesus ter ido para um lugar onde era rejeitado, onde as pessoas não sabiam muito da lei, cumpriu uma profecia. Existiu uma profecia que uma luz ia brilhar na Galileia. Está escrito assim, que foi o texto que eu li, Mateus 4:4, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, reinou a luz. Então, naquele lugar, de gente que não tinha muitas práticas religiosas, de gente simples, naquele lugar Jesus começa o seu ministério. Ele não escolheu quem sabia muito no meio dos judeus da Judéia. Ele escolheu quem sabia pouco no meio dos galileus. E isso me anima. Por quê? Porque eu sei pouco. Por quê? Por que isso me anima? Porque muitas vezes eu me acho incapaz. E Jesus não precisa de gente que se acha capaz. Porque gente que se acha capaz muitas vezes é arrogante. Você concorda comigo? Eu sou bom. Eu sei fazer. Eu tenho força para fazer. Jesus vai naquela região da Galileia, escolher os seus primeiros seguidores, começar o seu ministério. E o que tinha ali? Pescador. O que tinha na região da Galileia? Não tinha escriba, não tinha fariseu. Lógico, todo lugar tinha esses grupos. Mas o lugar onde eles estavam concentrados era ali na Judéia.
Então ali, entre os galileus, Jesus encontra pescadores. Entre os galileus, Jesus encontra comerciantes, publicanos, cobradores de impostos. E sabe o que tinha na Galileia? Muito pecador. Muita gente pecadora, mas é ali naquele lugar que Jesus começa o seu ministério. É ali naquele lugar que Jesus faz os seus primeiros milagres. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, Jesus transforma água em vinho. Então Jesus começa a curar gente com febre, endemoniado, e começa o seu ministério de pregação, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está perto naquela região. Jesus, ele tinha um costume. Ele se mudou, quando ele cresceu, ele se mudou da cidade de Nazaré. Nazaré era na região da Galileia, e foi morar em uma cidade chamada Cafarnaum, que ficava mais perto do mar da Galileia. E Jesus tinha um costume de ir pregar na beira-mar. Ele sempre estava ali na beira-mar pregando. E um dia, ele estava ali pregando, e ele chegou para pregar, e a multidão não deixava ele pregar, era a gente empurrando, e botava Jesus para cá e para lá. E Jesus já estava aperreado, porque ele queria pregar, e o povo não deixava. Quem está compreendendo a mensagem? E aí, Jesus olha e percebe que tinha um barquinho estacionado. E ele chega perto daquele barco, porque os pescadores estavam descendo do barco, lavando as redes. E ele diz assim para aquele pescador: eu estou tentando aqui pregar a palavra, e eu não estou conseguindo, meu querido. Você podia me emprestar o seu barco? Porque Jesus, ele precisa das nossas coisas emprestadas. Você sabia disso? Ele quer usar nossas coisas, quer usar nosso carro, quer usar nossa casa para fazer uma célula, quer usar nosso carro para buscar gente para a igreja. Quem sabia disso? Ele quer usar a tua moto para ir buscar alguém, um pecador, um paralítico. Então, Jesus pede o barco de Pedro emprestado. E Jesus sabia, e Pedro estava invocado. A gente sabe que tinha sido uma noite difícil, não é isso? Mas Pedro empresta o barco para Jesus. E ali, Jesus senta no barco e começa a pregar. E Jesus alugou o barco de Pedro, sim ou não? O cara estava invocado. Jesus senta, começa a pregar calmamente. Gente, olha, esse negócio, eu vou dizer, tem gente que não ia gostar de um culto com Jesus, não. Porque primeiro ele pregava sentado, só para começar. Tem gente que acha que pregador tem que estar que nem um peru, para lá e para cá. Jesus chega sentadinho, calminho. Sem negócio de grito. A manha. Pregando, ensinando as pessoas. E quando ele termina de pregar, aí ele diz para Pedro assim: porque todas as vezes que você empresta algo para a obra de Deus, Ele vai te devolver. Se você emprestar o seu barco, a sua casa, o seu carro, Deus vai te devolver. Jesus diz assim: Pedro, lavou as redes já, Pedro? Lavei. Pô, agora bota as redes dentro do barco de novo. E nós vamos agora, Pedro, para um lugar onde você nunca foi. Nós vamos agora para onde as águas são mais fundas. Jesus não estava falando de algo natural, gente. As pessoas pensam que Jesus estava falando só, Eduardo, da parte natural. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, agora você vai conhecer as profundezas do Deus de Israel. Agora você vai conhecer o grande Yahvé, aquele que abriu o mar, aquele que parou o sol, aquele que tirou Israel do Egito. Agora vamos Pedro, vamos comigo, vamos Pedro, para onde as águas são mais fundas. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que deseja ir com Jesus para onde as águas são mais fundas, para um lugar onde Deus vai revelar a sua glória, para um lugar onde Deus vai liberar as visões, para um lugar onde Deus vai liberar a palavra profética, para um lugar onde Deus vai liberar os sinais e maravilhas. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu estou doido para ir para essas águas fundas aí. Só que eu passei a noite inteira pescando.
E eu fracassei. Eu falhei. Eu tentei e não deu certo. E Jesus disse assim, mas vamos embora, Pedro. E Pedro, ele responde algo lindo. E isso fala ao nosso coração. Ele olha, sob a tua palavra, Jesus. Porque o Senhor está dizendo para mim ir, eu vou. Então, Pedro vai com Jesus até onde as águas são mais fundas. E no lugar onde Pedro fracassou, no lugar onde Pedro falhou, agora com Jesus, ele tem o maior milagre da sua vida. Você, pastor, eu estou debaixo de uma frustração terrível, de uma ansiedade terrível. Ei, foi depois da maior noite, foi depois da noite de maior frustração de Pedro, que ele teve o dia de maior vitória da sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você está frustrado, está cansado, não desiste, porque depois dessa frustração, está chegando o maior milagre da sua vida. Depois da maior frustração de Pedro, ele teve a maior vitória da sua vida. Porque quando ele pega naquela rede, que ele sente o peso, ele diz, epa, ele segurou assim forte, e puxando, você sabe que quem está pescando sabe que o bicho é pesado. E ele pega e ele diz, rapaz, que eu não tô... Ele nunca tinha sentido aquele peso de uma rede. A palavra de Deus diz que ele nunca tinha segurado uma rede e sentido aquele peso. E ele tentou puxar e não vinha. E ele tentava e não vinha. E ele fez sinal para as pessoas que estavam no barco vizinho. Venham aqui me ajudar, porque aqui tem um negócio sobrenatural. Então, ele tira aquela rede. E tinha tanto peixe que deu para encher o barco dele, o barco dos vizinhos, ao ponto de quase afundarem. Queridos, quando Jesus, olha só, quando Jesus estava ali, e quando Pedro olha para aquilo ali, ele diz assim, Pedro olha para Jesus e diz assim, sai do meu barco depressa. Porque Pedro percebeu que aquilo ali era algo sobrenatural. Pedro percebeu que realmente Jesus, ele era alguém especial. E ele diz aquilo que nós dizemos quando temos um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro verdadeiro com Deus não faz a gente se achar bonzinho não, viu? Um encontro verdadeiro com Deus faz a gente entender que nós somos miseráveis e pecadores. Pedro recebe naquele momento uma convicção de que ele não era digno, de que Jesus estivesse naquele lugar junto com ele. Então ele disse, sai do meu barco, sai de perto de mim, Jesus, o senhor não sabe quem eu sou, faço tudo errado. Sou um cara terrível, sai do meu barco. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, eu sei quem você é. Eu conheço o teu coração. Mas eu vou te transformar em um grande pescador de homens. Não é você quem vai se autotransformar. Não é você quem vai mudar por si só. Eu é que vou fazer essa transformação na sua vida. Então, ele deixa tudo. Eles deixaram tudo, deixaram os barcos, deixaram tudo que eles tinham e passaram a seguir Jesus. Então, a palavra que Jesus libera sobre aqueles homens, Pedro, André, Tiago, João, a palavra era, eu vou transformar vocês em pescador de... Diga comigo, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Diga bem bonito, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Jesus estava tirando Pedro da profissão dele, que era pescar peixe. E para que ele pudesse transformar ele em um pescador de homens. Então a gente começa a imaginar assim, que no outro dia, Pedro deixa as redes aqui, e no outro dia ele se transforma num grande pescador de homens. Foi assim, gente? Foi assim? Foi assim? Não foi bem assim. Pedro não saiu da pesca do peixe e no outro dia ele estava pescando um homem. Não foi isso que aconteceu. O que nós vemos na palavra é que
Pedro e os demais apóstolos e os discípulos que caminhavam com Jesus entraram em um processo de transformação. Eles foram entrando em um processo de o que, gente? Transformação. Na verdade, eles entraram naquele processo de transformação, porque só transformados eles poderiam cumprir o chamado que Jesus tinha para eles. Esse texto que eu li, gente, ele não foi o primeiro contato de Pedro com Jesus. Muita gente pensa que foi, né? Jesus chegou no barco do Pedro e disse: pega, me dá teu barco aí e agora tu vai me seguir. Não foi isso não, gente. Na verdade, André era discípulo de João Batista, que batizou Jesus. Então, André viu o testemunho do João Batista dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então, André vai até a casa de Jesus e se aproxima de Jesus e quer entender mais sobre quem é Jesus, sobre qual é o ministério dele. E aí, André vai até Pedro e diz: Pedro, nós encontramos o Messias, vem conhecer ele. Então André leva Pedro até o Senhor Jesus e ali eles começam a caminhar com o Senhor. Então a palavra fala que existiam vários discípulos, um grande número de discípulos que caminhava com Jesus, mas ele só escolheu 12 homens para que pudessem fazer as viagens missionárias e acompanhar o ministério dele ali diariamente e mais de perto. Eu poderia falar do processo de transformação que todos esses homens passaram para poderem ser transformados em pescadores de homens, mas eu queria falar só de Pedro. Por quê? Porque Pedro, gente, Pedro ele parece muito com a gente em alguns aspectos. Pedro ele era uma pessoa impulsiva, um cara que agia por impulso. Pedro era um homem arrogante, se achava importante, ansioso e ainda era violento. E a gente começa a dizer: meu Deus, como que Jesus escolhe uma pessoa dessa natureza para fazer parte do colégio apostólico, para fazer parte da equipe dele? Mas aí, gente, ele é escolhido por Jesus Cristo para caminhar com Jesus. E mesmo ele sendo essa pessoa que tinha um caráter difícil. Tem alguém que tem um caráter difícil? Ou só eu tenho um caráter difícil demais. Meu Deus! Tem hora que dá uma agonia com a gente mesmo. Tem alguém que sente essa agonia assim consigo mesmo? E Pedro também tinha um caráter difícil, mas Jesus escolhe ele. E aí Pedro, mesmo sendo essa pessoa difícil, ele estava compreendendo quem era Jesus. Ele começou a caminhar com Jesus e começou a entender que Jesus realmente era o Filho de Deus. E foi ele que fez a declaração: tu és o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou: ei, quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a frente e disse: nós acreditamos que tu és o Filho do Deus vivo. No mesmo texto, uns versículos depois, Jesus está dizendo assim: agora vocês sabem que eu sou o Filho de Deus, né? Pois eu vou morrer crucificado. Aí Pedro chama Jesus à parte. Ele já estava se achando demais, porque Jesus disse que ele era aquele que ia ser usado, né? Aí ele começou a se achar e ele começou a repreender Jesus. Para de dizer que vai morrer, rapaz. Teu ministério está bombando. Como é que está dizendo que vai morrer para os outros discípulos? Jesus, para com isso. Foi nessa hora, no mesmo texto praticamente, que Jesus diz assim: arreda para trás de mim, Satanás. Então, nós percebemos que Pedro, ele era essa pessoa que tinha um caráter difícil. E ali no finalzinho do ministério, quando os guardas chegam para prender Jesus, o que ele faz com o guarda? Dá um beijo e um abraço, não é isso? Deu uma facada no guarda. Tem um discípulo da gente que são zangados, né? E ele ali pega uma faca. Os guardas vão prender Jesus, ele puxa a faca. E queridos, ele não puxou a faca para fazer assim um arranhãozinho, não. Ele puxou a faca e ia dar bem no meio da cara do soldado. E ele deu para pegar bem no meio da cara. Quem está entendendo? Só que o soldado pegou e desviou assim. Aí pegou só na orelha. Mas era para pegar onde? Bem no meio da cara.
Jesus disse assim, Jesus olhando aquele caráter, sabe que Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, sim ou não? Jesus olhando para Pedro, pegou a orelha do soldado assim no chão, ó. Assim, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não sou um líder militar. Quem vive pela espada, colocando a orelha de volta no lugar, morre pela espada. Eu não sei, eu acho que daquele dia em diante Pedro largou a espada. Mas tudo isso fazia parte do processo. Porque Jesus disse, tu é pescador de peixe, mas agora eu vou te transformar em um pescador de homens. Jesus olha para ele e diz, Pedro, você vai me trair. Não, Senhor, eu vou morrer contigo. Antes do galo cantar hoje 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. O Satanás já disse para mim, eu quero peneirar ele, eu quero destruir ele. Mas eu orei para o Pai, e o Pai vai te conservar. Pedro, quando você se converter, cuida do meu rebanho. Tudo isso fazia parte daquele processo de transformação. Jesus pega homens incapazes. Gente, eles não eram mestres da lei. Eles conheciam o texto sagrado porque eram judeus, mas eles não eram especialistas. Alguns deles talvez eram até analfabetos. Jesus pega uma cambada de gente, pecador, pescador, gente comum, mas Jesus começa a levar eles por um processo de transformação. Então, Pedro traiu Jesus, ou melhor, quem traiu foi Judas. Pedro nega Jesus, mas ele sai daquele lugar para chorar amargamente por aquilo que ele havia feito. Quando Jesus ressuscita dos mortos e vai atrás de Pedro, ele encontra Pedro e diz, e aí Pedrão? Pedro fica sem jeito, desconcertado. Ele encontrou Jesus no mesmo lugar onde ele tinha encontrado da primeira vez. Onde foi? Dentro do barco. E Jesus disse para ele, e aí Pedrão, tu me ama? Disse, Senhor, eu amo, Senhor. Tu me ama mesmo? Segunda vez, sim, eu amo. E Jesus fez isso a terceira vez e ele ficou triste. E ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor Jesus disse, agora Pedro, você vai começar a cuidar do meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus vai embora para o céu. E Atos capítulo 2, já em outro tempo, Jesus já tinha ido embora para o céu. Já tinha dito que o Espírito Santo ia descer. E Atos capítulo de número 2, eles estão reunidos, orando e buscando a presença do Espírito. E de repente a gente sabe que o Espírito Santo desceu sobre eles. E ali todos eles foram batizados com o Espírito Santo, amém? Todos eles foram cheios do revestimento de poder. O que eu acho interessante é olha, se você vê um mover espiritual onde não existe palavra, cai fora. Não existe mover espiritual sem a palavra. É língua estranha para cá, é profecia para lá, é um roda-roda que não se acaba mais. Não é de Deus. Por quê? Porque quando, olha que coisa tremenda, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, falando em língua estranha, não era? Mas todo mundo se acalma. Agora nós vamos para o momento da palavra. No meio daquele mover, todo mundo cheio. A palavra diz que eles estavam tão arrebatados, que quem olhava dizia tão bebo, de tanto poder. Mas Pedro diz assim, ei meus irmãos, agora, amém? Vamos dar uma acalmadinha para a gente ouvir a palavra, porque não existe avivamento sem palavra. Não existe, aonde tiver mover e não tiver palavra, não é mover de Deus. Então eles acalmam e Pedro, naquele momento de poder, começa a explicar, porque o avivamento ele precisa ser explicado. As pessoas estavam perguntando, o que está acontecendo aqui? Esse monte de gente falando em língua estranha, parecendo um monte de gente embriagado. E Pedro começa a dizer assim, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi prometido por Joel. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele começa a explicar o que era aquele mover. E ele explica, olha, nós somos apóstolos do Cristo, daquele que foi crucificado há uns dias atrás. Crucificado pelas nossas autoridades. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele é o Filho de Deus. E ele nos ordenou que pregássemos o arrependimento a todas as nações da terra. Aquele que crê vai ser salvo. Sabe quantas pessoas Pedro ganhou
no primeiro sermão que ele pregou? 3.000. Estava consumada a promessa. Jesus transformou um grosseiro, ignorante, arrogante, ansioso, alguém brigão, em um pescador de homens. Você pode aplaudir Jesus? Jesus é poderoso para transformar em pescador de homens. Ai, queridos, aqui nós tiramos algumas lições dessa mensagem. Você está aqui nessa noite. Ei, você que está aqui nessa noite, você pode ser uma pessoa pecadora. Porque no meio do colégio apostólico, no meio do time de Jesus, a equipe de Jesus, tinha o quê? Tinha gente de gangue. Era. Você acha que o Zelote era o quê? Zelote era uma gangue. Não tinha um que era chamado Zelote? Sim ou não? Era uma gangue de terroristas. Eles faziam atos terroristas por todo Israel. Porque eles eram contra o Império Romano. Tinha um gangueiro, tinha um cobrador de imposto que trabalhava para os romanos, traidor da pátria. Tinha um ladrão, Judas. Tinha o doidão do Pedro, grosseiro. Tinha os dois filhos de Alfeu, João e Tiago, que um dia Jesus pregou numa cidade, eles não quiseram. Eles disseram, Jesus, manda descer fogo logo, mata todo mundo. Tem hora que dá vontade, não tem? Jesus, eu fui pregar numa casa acolá. Ninguém quis, manda descer fogo do céu, Jesus, para consumir esses infiéis. Jesus disse, ei, João e Tiago, vocês estão muito assim apressadinhos. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar. Eu estou aqui para transformar vocês em pessoas mais humildezinhas. Então, quem é você? Você pode ser uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, grosseira, ansiosa. Você é uma pessoa precipitada. Você pode ser uma pessoa que não tem conhecimento. Olha só, para Jesus usar você, você não precisa ter nada. Jesus não foi buscar entre os sabidões da época dele. Foi? Entre os doutores da lei. Jesus não queria isso. Jesus disse assim, eu quero gente cru. Gente que não sabe de nada. Porque quando a pessoa sabe um pouquinho, ela acha que até o líder de célula tem que ser mais especial. Se meu líder de célula tem que saber muito para me pastorear. Eu lembro o Denizar era pastoreado por um rapaz. Pastor Denizar, meu líder de célula. O Denizar foi o meu líder de célula, foi o único líder que eu tive na igreja. Depois eu fui ser discipulado pelo pastor Marcos e até hoje estou sendo discipulado pelo pastor Marcos. Acabou. O Denizar tinha um líder de célula que ele era quase um anjo, esse rapaz. Ou melhor, tinha um discípulo que fazia parte da célula do Júnior. Não era líder, ele era um discípulo. E ele era quase um anjo, porque ele entrava no quarto para orar. E ficava lá, meditando em todas as coisas. E passava horas orando. E saía do quarto para evangelizar. Era assim quase um anjo, sabe? Um dos que fazia parte da célula do Júnior. Quando o Júnior assumiu a liderança da célula, esse rapaz achava que o Júnior era incapaz de liderar ele, porque o Júnior era fraco. O Júnior não tinha conhecimento, o Júnior não orava como ele orava. Não tem gente que é assim? Tem gente que se acha bom demais para ser liderado pelos outros. Ah, vou ser liderado pelo fulano de tal. Ele tem menos conhecimento do que eu. Eu já vi gente ganhando a pessoa para Jesus e depois virando o líder dela. Porque Deus escolhe, não quem é capacitado. Deus escolhe quem está o quê? Disponível. Você pode ser só uma jovenzinha, uma menina, um rapaz. Você pode não ter conhecimento nenhum. Você pode ser cheio de pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem está nesse culto? Quem está nesse culto aqui? Quem está? Uma aplicação dessa mensagem. Uma promessa. Jesus te diz nessa noite. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Jesus vai te transformar. Pastor, não sei de nada, eu não sei nem falar. Glória a Deus, é você mesmo. Pastor, eu sou tímido. É você que Deus vai usar para cantar. É você que Deus vai usar para pregar. É você que Deus vai usar para alcançar tua vizinha, teu vizinho, teus amigos do trabalho.
Você não precisa saber nada. Você só precisa dizer: Deus, usa a minha vida. Deus, eu deixo tudo para te seguir. Aqueles homens deixaram os barcos, deixaram dinheiro, deixaram tudo que eles tinham para que eles pudessem seguir Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui que tem capacidade de deixar tudo para seguir Jesus. Tem alguém? Então Jesus entrou em um processo até transformar eles. A segunda lição que nós tiramos essa noite. Escute. Você está aqui nessa noite e ainda: pastor, mas eu vejo muita coisa errada na minha vida. Tem alguém aqui que vê coisa errada assim? Rapaz, às vezes eu faço as coisas que não está muito de acordo com o que Deus quer, não. Tem hora que a gente faz umas coisas assim que, meu Deus do céu. Olha só, ora, mas rapaz. Olha só. Pedro, ele estava com Jesus. Andando com Jesus, gente. Não era? E tinha hora que ele dava uma deslizada. Brigava com Jesus, repreendia o próprio Jesus. Imagina o discípulo repreendendo o líder. O senhor está errando, Jesus. Tô, né? Satanás. Não era assim, não era? Eu estou errando. Queria matar os outros. Você imagina? Você já ficou com raiva de alguém a ponto de querer matar ela? Pedro estava diante do próprio Deus, querendo matar uma pessoa. E Jesus tem que acalmar ele, botando a orelha, reconstruindo os órgãos das pessoas. A pele, na verdade, a orelha é um membro do corpo. Botando a orelha no lugar, porque sabe por quê? Porque olha agora essa palavra que Deus me deu aqui. Nós, às vezes, somos aqueles que rompemos com as coisas mesmo. Tiramos as coisas do lugar, não é verdade? Mas nesse processo, Deus, ele pega as coisas que a gente colocou fora, que a gente quebrou, que a gente arrancou e coloca no lugar, porque Ele quer transformar a gente. Pastor, eu tirei coisas do lugar, eu quebrei coisas. Pois é, Jesus vai transformar, vai colocar no lugar, mas Ele não quer perder você. Quem pode dizer amém? Então, Deus está liberando uma palavra sobre essa igreja. Aqui não tem. Se a mulher adúltera estivesse aqui, Jesus dissesse assim: bora, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Eu era o primeiro lá. Não é verdade? Se a mulher adúltera estivesse aqui, Jesus dissesse assim: bora, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem era que ia atirar? Aqui. Ninguém, amigo. Todo mundo aqui tem dificuldade. Nós estamos em um processo. Jesus pegou Pedro bem cruzinho, não foi? Cheio de coisa errada, sim ou não? E foi levando, até que lá em Atos, Pedro começou a ganhar gente para Jesus. 3.000 no primeiro sermão. Tem gente que acha bonito. Eita, ganhou 3.000 no primeiro sermão. Ele quase não chega desses 3.000, meu irmão. Quase ele se desvia, foi ou não foi? Mas conseguiu. Por que ele conseguiu? Aí é a segunda lição. Se você quer que Jesus te transforme em alguém melhor, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, se você quer ser transformado em um pescador de homens, permaneça com Jesus. Judas desistiu. Judas deixou de acreditar. Judas se frustrou. Judas traiu. Judas decidiu se suicidar. Mas Pedro chorou amargamente e decidiu continuar no processo, porque o processo faz a gente sentir tristeza, o processo faz a gente sentir raiva, o processo faz a gente sentir vontade de parar. Dentro do processo dá vontade de matar a gente. Sim ou não, gente? Dá vontade de pegar assim. A gente só não pode o quê? Parar. Jesus disse, João 15,15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você não pode estudar sem Jesus, você não pode trabalhar sem Jesus, você não pode se relacionar sem Jesus. Por favor, não saia daqui nessa noite sem a certeza de que Jesus está na sua vida. Eu quase caio agora. Sem Jesus você não vai conseguir. Permaneça em Jesus. Você pecou, se levante, peça perdão. Você feriu alguém, vá lá pedir perdão para essa pessoa. Se alguém lhe feriu, perdoe ela.
Continue no processo. Deus vai fazer Deus vai fazer de você alguém melhor. Deus vai transformar você em um instrumento para alcançar milhares de pessoas. Se tem alguém que crê, fique em pé, dê um aplauso para Jesus.